Olá malta da Banda TV, sejam bem-vindos ao canal. Mais uma vez estou aqui para vos trazer mais outra história, a história de Moçambique. Depois de termos visto a história de Moçambique, falando acerca da independência de Moçambique, e o vídeo de hoje vamos tratar da Guerra dos 16 anos, ou por outra, Guerra Civil, a guerra que durou 16 anos depois da independência e até a assinatura de acordo geral de paz em 1992. Mas antes de seguirmos com o vídeo, peço que partilhe o vídeo e acompanhe o vídeo desde o princípio até ao fim do vídeo. Vamos ao vídeo. Localização de Moçambique. Moçambique encontra-se no continente africano, na região da África Austral, e faz fronteira com a África do Sul, e faz fronteira também com a Suazilândia, faz fronteira com Zimbábue, faz fronteira com a Zâmbia, faz fronteira com Malawi e faz fronteira com a vizinha Tanzânia. E do outro lado também é banhado pelo Oceano Índico. Moçambique, de acordo com o censo de 2017, Moçambique contém 30 milhões de habitantes. E acredito eu que até este ano, 2023, que já ultrapassamos esta meta. E em 1900 e... Bom, me apresento, meu nome é Manuel David, vos falo de Moçambique, na província da Zambésia e na cidade de Quelimane. No vídeo de hoje nós vamos falar acerca da Guerra Civil, ou por outra, Guerra dos 16 anos. A guerra é esta que houve da parte do governo moçambicano e o partido Renamo em 1900, e começa exatamente depois da guerra da independência, ou por outra, depois da nossa independência, de Moçambique ter alcançado a independência em 1975, ano depois inicia a Guerra Civil, que termina em 1992. Bom, falando da guerra, é claro, é sabido que a guerra não é algo, ou não é uma coisa preciosa para muita gente e para ninguém também. Mas, falando da guerra aqui em Moçambique, nós vamos encontrar os fatores que levaram com que surgisse essa guerra, desde o princípio até o fim, porque esta guerra também, depois de ter passado esta guerra, houveram tanta desgraça, milhares de pessoas deslocadas, e milhares de pessoas ficaram viúvas, e milhares de crianças também que tiveram que deixar os seus pais, ou por outra, que tiveram que separar dos seus pais. Mas o vídeo de hoje é só acompanhar do princípio até ao fim. Saberás os motivos desta guerra, saberás as consequências desta guerra, saberás as vantagens, embora que haja desvantagens, mas também encontramos uma parte vantajosa desta guerra. E vamos ao vídeo. De acordo com os dados que nós tivemos para o processamento deste vídeo, esta guerra teve fatores internos e fatores externos. Fatores externos, porque Moçambique encontrava-se independente, então não se deixava também diferente em ajudar os outros países que se encontravam também sob domínio, que se encontrava mergulhado na guerra, no caso de Zimbábue. Então Moçambique teve necessidade de ajudar também esses países, e teve necessidade de ajudar também Zimbábue na luta contra a sua independência. E com essa ajuda que Moçambique fazia para esses países que se encontravam sob domínio, e teve graves consequências. No caso de grandes ataques que houveram na parte da apartheid da África do Sul contra o Estado moçambicano, para reivindicar, para não haver essa ajuda dos moçambicanos para a libertação dos sul-africanos e libertação dos zimbabuanos. Então,
toda a desgraça que aconteceu aqui em Moçambique, houve a necessidade de surgir alguns líderes exteriores que patrocinaram para que surgisse o partido, o movimento, partido Renamo, para poder lutar contra o governo de Moçambique, que era liderado pelo partido Frelimo. Só na luta nesse patrocínio que houve na parte dos líderes exteriores que patrocinavam para surgir essa guerra dentro do país, encontramos também alguns líderes dentro do partido, aliás, dentro do governo moçambicano ou dentro de Moçambique, que foram responsabilizados para poder, ou foram dados esse cargo de poder seguir com esse processo para resistir contra o governo moçambicano. É dali que surge o partido Renamo. Renamo significa Resistência Nacional de Moçambique, ou Resistência Nacional Moçambicana. E este partido surge exatamente depois da independência de Moçambique, mas com os líderes dentro deste partido que foram, encontramos os líderes do partido Renamo, encontrávamos também dentro do país, encontramos aqui o Urias Simango, encontramos Afonso Maceta Dhlakama, e da parte desses líderes foram encarregados para poder seguir com essa resistência dentro do país. E não se esquecermos que esses foram fatores externos e fatores internos. Fatores internos que levaram com que esse partido, ou que levaram com que haja essa luta entre irmãos, foram lutavam também, depois de fator interno, lutavam também na eliminação do socialismo que encontravam dentro do país. E também lutava-se também para que não haja patrocínio na parte da União Soviética dentro do país, para que se estabelecesse dentro do país o capitalismo. Então, além disso também, como nós referimos aqui sobre os fatores externos, também outro fator interno foi a luta para o surgimento ou para o estabelecimento da democracia dentro do país. Esse foi um dos objetivos também na criação do partido Renamo. Mas esse todo o processo que culminou até a assinatura do acordo geral de paz em Roma, em 1992, e houve tantas tragédias, e vamos falar das desvantagens ou as consequências desta guerra, a destruição de pontes, do deslocamento de milhares e milhares de pessoas para países vizinhos por causa da guerra. Encontramos também uma das outras consequências, a destruição das grandes infraestruturas que nós encontramos dentro do país, no caso das escolas, no caso dos hospitais, destruição dos hospitais, no caso de destruição de posto de saúde. Encontramos também destruição de pontes, destruição de estradas, e destruição de linhas férreas, destruição de muitos edifícios que poderiam beneficiar os próprios moçambicanos. E para além disto, houveram também deslocamento, uma vez que havia deslocamento de pessoas para outros países, e encontramos também a morte massiva dos homens, e uma vez que também encontramos também a maior parte dos homens que iam à luta, e a maior parte das mulheres ficavam viúvas. Encontramos também as crianças que já não tinham
as crianças que já não tinham maior esperança de vida. Por quê? Porque as crianças nasciam e mergulhavam-se também na guerra e não havia possibilidade, não havia a maior chance de poder sobreviver. Então essa toda a desgraça trouxe grande parte dos moçambicanos encontravam-se também na miséria. Então essas foram as consequências que trouxeram esta guerra dentro do país. E para além disto, como eu disse, para além simplesmente das consequências, encontramos algumas vantagens. É claro que as vantagens não foram tanto assim vistas, mas também encontramos as vantagens desta guerra, ou desta luta. Poderia também haver parte do diálogo, mas como uma vez que não havia diálogo logo no princípio, e houve algumas vantagens dentro desta guerra. Quais foram as vantagens? As vantagens foram, depois da assinatura de acordo geral de paz, houve também acordo do governo e na parte do partido Renamo, que haveria necessidade de haver eleições partidárias dentro do país para poder eleger o presidente que poderia dar o destino, que poderia prosseguir com o destino dos moçambicanos. Que esta assinatura também, essa assinatura foi exatamente em 1992, no dia 4 de outubro, e 2 anos depois houve a necessidade o ano depois de 1992, em 1994, houveram em Moçambique as primeiras eleições partidárias que poderão eleger, ou primeiras eleições presidenciais que poderão eleger o presidente que poderia dirigir o Moçambique. E prosseguimos com o vídeo, e há que destacar que os responsáveis deste acordo foram, encontramos aqui na parte do governo, que era o presidente Alberto Chissano, e na parte do partido Renamo, que era chefiado pelo líder do partido Renamo, que era Afonso Marceta Gacama. Isso foi assinado em Roma, na Itália, com alguns patrocinadores e alguns que se envolveram para que haja essa paz. E depois de ter passado depois de ser assinado o Acordo Geral de Paz, houveram dentro do país uma organização que foi chamada ONU-MOS, que tinha pela responsabilidade de poder fazer patrulha, de controlar que haja essa parte de desarmamento, que não houvesse mais guerra dentro do país. E chegado ao fim do nosso vídeo, eu espero que tenha gostado do vídeo, e se você gostou, peço que coloque o like nesse vídeo e partilhe este vídeo para os demais. E subscreva-se também no canal, e meu forte abraço e muito Cani Mambo!